Ninguém no hangar acreditava que ele fosse capaz. O uniforme sujo, o avental manchado de graxa e a ficha de auxiliar de manutenção não o colocavam nem perto da sala de reuniões onde os engenheiros discutiam o problema. Mas Marcos estava lá, encostado na bancada, com ferramentas nas mãos e olhos firmes na turbina que todos já tinham decretado como perda total. Na frente dele, a CEO da companhia aérea, blazer branco, saia justa, salto alto, riu alto diante da cena. Se você conseguir consertar esse avião, disse apontando com deboche, eu caso com você. Os executivos ao redor riram, cúmplices do escárnio. Marcos não. Nem piscou. Apenas respondeu com a mesma calma que usava para ensinar o filho a montar brinquedos. Me dá 30 minutos. A risada dela ecoou mais uma vez, mas ninguém ousou interrompê-lo quando ele se aproximou do painel de controle e começou a trabalhar. Naquele instante, o barulho das engrenagens, dos cabos sendo reconectados e dos sussurros incrédulos preencheu o galpão. E o tempo, que parecia zombar dele desde sempre, começou a jogar do lado de Marcos. Marcos cresceu desmontando rádios velhos no quintal de casa, em Diadema. O pai dizia que aquele menino tinha mãos de ouro e cabeça de engenheiro, mas os caminhos nem sempre se abrem para quem nasce do lado errado do mapa. Ele tentou a faculdade 2 vezes, mas precisou largar para ajudar em casa. Virou mecânico de bicicleta, depois de moto, até conseguir um emprego como auxiliar numa empresa de aviação. Ficou anos no porão do hangar, passando graxa nos trens de pouso e carregando peças de um lado para o outro, sem que ninguém o notasse. Aquele dia começou como qualquer outro. Marcos chegou cedo, varreu o chão do galpão, conferiu a escala dos técnicos, preparou o carrinho de ferramentas. Não esperava que o jato executivo do grupo financeiro espanhol, dono da empresa, fosse pousar com uma falha crítica no sistema hidráulico. A aeronave tinha apenas um dia para decolar novamente, com toda a diretoria e a CEO a bordo. Cancelar o voo significava prejuízo milionário e constrangimento internacional. Engenheiros foram chamados às pressas. 2 deles vieram da sede em Madrid, mas ninguém encontrava o erro. Os manuais não davam resposta. Os computadores detectavam falha, mas não apontavam onde. A tensão aumentava, a paciência diminuía. Foi quando Marcos, calado no fundo do hangar, se aproximou devagar e pediu para ver os relatórios de diagnóstico. Você é auxiliar, respondeu um dos técnicos, sem tirar os olhos do monitor. Fica no seu. Mas ele não recuou. Apontou um detalhe no esquema elétrico que passou despercebido por todos. Um possível curto-circuito entre 2 sensores do sistema de frenagem. A sugestão foi ignorada com um aceno de mão. A conversa seguiu sem ele, mas uma pessoa ouviu. A CEO Carolina Monteiro, filha de diplomata espanhol com mãe brasileira, assumira a empresa há apenas 6 meses. Jovem, poderosa e conhecida por sua arrogância afiada, ela observava a cena com desdém. Quando viu o mecânico insistir pela 2ª vez, resolveu provocar. Vai me dizer que sabe mais do que engenheiro europeu agora? Riu alto, chamando a atenção de todos. Marcos manteve os olhos na turbina, sem responder à provocação. Mas ela foi além. Tá bom, se você consertar esse avião, eu caso com você. Risos. Muitos. Vários executivos gargalhavam, como se ela tivesse contado a melhor piada do dia. Um deles até gravou discretamente com o celular. Marcos, no entanto, não sorriu. Apenas pegou a prancheta, conferiu os esquemas do motor auxiliar e pediu acesso ao painel primário. Um dos técnicos, desconcertado com a atitude da CEO, cedeu. A movimentação no hangar parou. Os olhares se voltaram para ele. Marcos abriu uma caixa com ferramentas especiais que ele mesmo adaptara, uma mistura de peças descartadas e inteligência prática. Trabalhou em silêncio. Trocou 2 cabos queimados, reverteu o fluxo de pressão em um dos circuitos, realinhou o sistema hidráulico e, por fim, limpou manualmente o sensor de aterrissagem. 28 minutos depois, pediu um novo teste. O técnico europeu digitou os comandos. Todos prenderam a respiração. O sistema respondeu com um ok verde no visor. Nenhum erro, nenhuma falha. Tudo operacional. Um silêncio absoluto tomou o galpão. Então, os executivos começaram a murmurar, um deles batendo palmas devagar,
sem saber se aplaudia o conserto ou o constrangimento da CEO. Carolina manteve o rosto impassível por alguns segundos, até soltar uma risada nervosa. Você deu sorte, disse, ainda tentando manter o controle da situação. Só isso. Mas Marcos já não estava mais preocupado com a opinião dela. Estava limpando as mãos com um pano e guardando as ferramentas. Para ele, era apenas mais um dia resolvendo o que os outros não conseguiam. Ainda assim, algo havia mudado. Carolina não tirava os olhos dele. Pela primeira vez, parecia realmente observá-lo. Não como um auxiliar de manutenção, mas como alguém que a surpreendera e que, de certa forma, a expusera. Não foi a inteligência dele que a incomodou. Foi o fato de que ninguém ali, nem os melhores engenheiros, tinha conseguido fazer o que aquele homem sujo de graxa fez em meia hora. No dia seguinte, Carolina chamou Marcos para uma reunião na sala dela. Ele chegou com o uniforme limpo, mas sem tirar a identidade de quem era. Ela, por sua vez, estava menos armada. Pediu desculpas, não apenas pelo comentário, mas pela atitude. Disse que cresceu entre pessoas que mediam os outros pelo sobrenome e que ainda estava aprendendo a desaprender. Marcos ouviu sem pressa. Disse que aceitaria o pedido de desculpas, mas não o tom de superioridade disfarçado. Ela assentiu, em silêncio. Nos meses seguintes, algo inesperado aconteceu. Carolina passou a caminhar mais pelos hangares. Chamava Marcos para explicar detalhes técnicos durante as inspeções. Criou um programa de treinamento interno para promover funcionários da base. E começou a olhar diferente para aquele homem que consertava aviões, como quem entende a alma das máquinas. Eles conversavam fora do trabalho. Almoçavam juntos. Às vezes ela o acompanhava até o ponto de ônibus, mesmo que seu carro estivesse esperando na porta. Marcos continuava o mesmo, firme, discreto, direto. Ela também, mas menos fria, menos blindada. Até que, 6 meses depois daquele dia no hangar, numa cerimônia simples na asa sul do aeroporto, com colegas de uniforme e alguns executivos assistindo de longe, Carolina tirou um anel do bolso e entregou a Marcos. Você consertou muito mais do que um avião aquele dia, ela disse. Quer casar comigo agora? Ele sorriu pela primeira vez desde que a conheceu. Agora eu aceito. O casamento foi simples, mas comentado como se fosse um escândalo. A imprensa pegou a história dias depois da cerimônia. CEO da Iberbrasil se casa com um mecânico que salvou jato milionário. A manchete saiu em portais de negócios, mas também virou meme nas redes. A foto dos dois, ela de vestido off-white discreto, ele de terno alugado e sapato gasto, circulou com todo tipo de legenda, das mais românticas às mais cruéis. Golpe do mecânico, escreveu um perfil anônimo. Casamento por marketing, disse outro. Havia quem duvidasse de tudo, quem dissesse que ele era só um funcionário de sorte e que ela, arrogante, só quis posar de moderninha. Mas nada disso parecia atingir Marcos. Ele acordava às 5 da manhã, preparava o café do jeito que ela gostava, saía para trabalhar e voltava do mesmo jeito, com passos firmes e olhos tranquilos. Carolina, por outro lado, sentia os ataques. Cresceu entre círculos de elite que não sabiam lidar com escolhas fora da cartilha. No primeiro jantar de negócios após o casamento, um investidor europeu perguntou em tom de piada: "E então, seu marido já sabe operar ações ou ainda está preso nos parafusos?" Ela não respondeu. Apenas levantou da mesa e foi embora. No carro, com Marcos ao lado, ficou em silêncio por vários minutos. Ele, como sempre, não perguntou nada. Só encostou a mão sobre a dela. "Você quer que eu fique longe disso?" Ele perguntou de forma reta, mas sem mágoa. "Do seu mundo?" Ela virou o rosto na direção dele. "Não. Eu quero que meu mundo aprenda a te enxergar." Foi naquele ponto que o relacionamento deles mudou. O amor entre os dois já existia, mas agora vinha acompanhado de um pacto silencioso. Não bastava amar, era preciso resistir juntos. Carolina começou a fazer mudanças internas na empresa. Criou um comitê de diversidade com participação dos trabalhadores do chão de fábrica. Pediu uma revisão de todos os cargos estagnados há mais de 2 anos e exigiu que as promoções fossem feitas com base em desempenho, e não em sobrenomes ou amizades. Que mais? Indicou Marcos para um curso técnico formal financiado pela própria Iberbrasil, com aulas noturnas para que ele pudesse continuar trabalhando.
Muitos viram como favorecimento. Alguns diretores protestaram em silêncio, mas o desempenho de Marcos falava mais alto. Em 6 meses passou de técnico de manutenção a supervisor de hangar. Ganhou respeito não só pela inteligência, mas pela forma como lidava com todos, do estagiário ao engenheiro-chefe. Enquanto isso, a relação dos dois seguia crescendo no privado, mas sendo atacada no público. As redes sociais não perdoavam. Um vídeo vazado de um almoço entre eles, onde Marcos aparecia servindo o prato dela com naturalidade, foi editado por páginas racistas com frases como empregado mimado e síndrome de Cinderela corporativa. Carolina recebeu ameaças anônimas. Um e-mail dizia: "Você vai enterrar o nome da sua família para andar com favelado?" Ela não respondeu, mas repassou ao jurídico da empresa e reforçou a segurança de ambos. Apesar da tensão externa, Marcos continuava imperturbável. Tinha algo nele que não se dobrava. Carolina uma vez o viu conversar com o zelador do prédio durante quase 20 minutos, sentado na calçada, como se não existisse mais nada importante naquele dia. Era essa calma que mantinha ela firme também. Mas a pressão atingiu um novo nível quando a diretoria da holding internacional convocou Carolina para uma reunião em Madrid. A pauta era conduta e imagem institucional. Ao chegar, encontrou uma sala com 15 homens, todos brancos, todos mais velhos, sentados em uma mesa comprida como um tribunal informal. A primeira frase dita foi: "Você sabe por que está aqui, não é?" Ela cruzou as pernas e encarou o presidente do conselho. "Imagino que seja sobre meu casamento. É sobre o futuro da empresa." Durante 2 horas, eles falaram sobre imagem pública, impactos no mercado europeu, desconfiança de acionistas, riscos de instabilidade. Nenhum deles citou diretamente a cor da pele de Marcos. Nenhum deles usou a palavra raça ou classe, mas tudo estava nas entrelinhas. "Você está disposta a colocar sua carreira em jogo por um funcionário?" perguntou um dos conselheiros, quase num sussurro. Carolina respondeu sem hesitar: "Eu estou disposta a perder tudo que tiver que perder por alguém que já me provou que vale mais do que todos vocês juntos." O silêncio que se seguiu não foi de respeito, foi de desconforto. Um deles tossiu. Outro fechou a pasta. Ninguém respondeu. A reunião terminou sem acordos. De volta ao Brasil, Carolina convocou uma coletiva. Não havia mais espaço para ambiguidade. Subiu no palco com Marcos ao lado e falou por 20 minutos. Contou como ele salvou o avião, como ela o conheceu, como se apaixonaram e como escolheram enfrentar tudo juntos. Disse que não devia explicações sobre sua vida pessoal, mas que não aceitava que seu marido fosse alvo de ataques velados, racistas e elitistas, disfarçados de preocupação institucional. "Ele é mais leal à verdade do que qualquer nome de acionista", disse, encerrando a fala. As críticas vieram, mas também vieram os apoios. Movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores e até organizações internacionais enviaram mensagens públicas de solidariedade. A empresa, pressionada pela repercussão, recuou, e Marcos passou a ocupar oficialmente o cargo de coordenador técnico nacional da frota executiva da Iberbrasil. Aos poucos os boatos foram diminuindo. A foto do casamento, antes usada como escárnio, virou símbolo em fóruns sobre inclusão. Algumas universidades chegaram a convidá-los para palestrar sobre preconceito estrutural no mundo corporativo. Mas nem tudo virou conto de fadas. Havia dias difíceis, olhares tortos, gente que os tratava com falsidade. Marcos dizia que não esperava aceitação, só respeito. E Carolina aprendeu que amar alguém como ele exigia mais do que paixão. Exigia coragem. Aos poucos, o que começou como uma piada de mau gosto virou uma história que ninguém conseguia mais ignorar. E para quem perguntava se aquilo era mesmo amor, Marcos respondia com a mesma calma de sempre. "Consertei aquele avião, mas quem consertou a vida dela foi ela mesma. Eu só fiquei por perto. A tempestade parecia ter passado, mas quem vive na pele sabe que ela sempre volta, mesmo quando o céu finge estar limpo." A vida de Marcos e Carolina havia se estabilizado, ao menos por fora. Ele seguia no cargo técnico, respeitado, bem pago, mas sempre observado como quem ocupa um espaço que não deveria. Ela ainda era CEO,
mas já não recebia os mesmos convites para conferências e premiações que antes. O sistema é sutil quando quer punir. Foi numa segunda-feira comum que tudo começou a se agitar de novo. Um avião executivo, modelo novo recém-integrado à frota, apresentou uma falha em voo. Nada grave, mas suficiente para forçar um pouso não programado em Vitória. A notícia chegou rápido à sede em São Paulo. Como coordenador técnico nacional, Marcos assumiu a responsabilidade da apuração. Do hangar, ele fez as ligações, estudou os relatórios, organizou a equipe de campo. Mas antes de embarcar para o Espírito Santo, recebeu uma ligação que o paralisou por um momento. Estão dizendo que a falha foi sabotagem, sussurrou o chefe de segurança da Iber Brasil. E citaram seu nome. Disseram que você mexeu no software de controle do avião. Marcos não respondeu de imediato. Fechou os olhos e respirou fundo. Quem está dizendo isso? A denúncia veio anônima, mas foi protocolada na diretoria internacional. Um dossiê. E tem prints falsificados de você acessando o sistema na noite anterior ao voo. Era uma armação. Ele sabia. Mas sabia também o que significava. Estavam tentando destruí-lo. Carolina foi informada no fim da tarde. Estava em reunião com acionistas quando o advogado da empresa entregou o documento. Ao ver o nome do marido citado como possível responsável por ações maliciosas com potencial de risco operacional, ela gelou. Fechou a pasta, levantou da mesa e saiu sem dar explicações. Isso é guerra, disse, encontrando Marcos na garagem. E agora é com a gente. Nas horas seguintes, a empresa iniciou um procedimento interno. Marcos foi suspenso temporariamente até o fim da apuração. Os grupos de WhatsApp internos da Iber Brasil explodiram com comentários, áudios, teorias. Alguns colegas se calaram. Outros, covardemente, reforçaram a narrativa de que ele havia subido rápido demais. Isso tinha que acontecer, escreveu um técnico veterano. Esse tipo de gente sempre dá um jeito de se queimar. Mas o que ninguém esperava era a reação de Marcos. Ele não se escondeu. Apareceu no dia seguinte com um dossiê próprio. Entregou logs, provas de acesso, imagens de câmeras internas e testemunhas. Mostrou que na noite em que supostamente invadiu o sistema, estava com o filho em uma aula de reforço escolar. Mostrou registros de que a falha no avião era, na verdade, de fábrica, um defeito reconhecido e negligenciado por um dos fornecedores europeus da empresa. Foi cirúrgico, calmo, preciso. E o mais devastador, verdadeiro. Carolina, por sua vez, foi ao conselho. Não pediu explicações. Exigiu. Mostrou que havia sido montado um esquema para derrubá-lo. Provavelmente por gente interna incomodada com o poder que ele havia conquistado. Pediu investigação completa e transparência pública. Disse que se Marcos caísse por uma farsa, ela renunciaria ao cargo em protesto. Dessa vez o conselho ouviu. A pressão externa voltou com força. Sindicatos e entidades ligadas à aviação emitiram notas de apoio. Nas redes, usuários retomaram a história do casamento e começaram a questionar. Agora querem derrubar o mecânico que salvou a empresa? A própria fabricante do avião, pressionada pelos dados fornecidos por Marcos, acabou assumindo a falha. Pediu desculpas formais e arcou com os custos do conserto. A denúncia contra ele foi oficialmente arquivada. E no relatório final da apuração, ficou registrado. Não há qualquer evidência de que o coordenador técnico Marcos de Oliveira tenha cometido irregularidade. Pelo contrário, demonstrou excelência operacional e ética incontestável. Mas nem tudo voltou ao normal. Marcos recusou o retorno imediato ao cargo. Pediu um tempo. Disse que precisava respirar. Pela primeira vez desde que se conheceram, Carolina viu ele abalado. Não era raiva, não era medo, era cansaço. Você acha que vale a pena continuar aqui? Ele perguntou sentado à mesa da cozinha, olhando para uma caneca de café quase fria. Ela não respondeu logo. Sentou ao lado dele, pegou sua mão e ficou em silêncio. Depois de um tempo, disse apenas: se a gente sair agora, eles vencem. Na semana seguinte, Marcos voltou, mas não ao mesmo posto. Em reunião com a presidência, ele fez um pedido inusitado. Abriria mão do cargo de coordenação para liderar um novo projeto interno, um centro de formação técnica para jovens periféricos que quisessem entrar no setor da aviação.
O maior problema dessa empresa não é a manutenção de aviões, é a manutenção de privilégios. Se querem mesmo evitar falhas, comecem pela base. A proposta foi aprovada. Em poucos meses, o Centro Marcos de Oliveira de Formação Técnica começou a operar em São Paulo, com filiais previstas para Salvador e Recife. Jovens entre 17 e 25 anos receberam bolsas integrais, aulas práticas, mentorias e, mais importante, visibilidade. Carolina, por sua vez, manteve-se no cargo, mas com uma postura mais incisiva. Dispensou diretores envolvidos na tentativa de sabotagem, reorganizou setores, estabeleceu protocolos de proteção para denúncias raciais e estruturais. Sofreu resistência, perdeu apoio político, mas ganhou respeito onde mais importava, entre os funcionários que nunca tinham sido ouvidos. Certa noite, já em casa, os dois sentaram no sofá depois de um dia cheio. Marcos estava cansado, mas havia algo diferente no rosto dele. Um traço de alívio, de missão cumprida, mesmo que parcial. Você ainda acha que devia ter ficado calado aquele dia no hangar? Ela perguntou, sorrindo de leve. Se eu tivesse ficado calado, você ia casar com quem? Ele respondeu. E os dois riram juntos, como quem entende que certas escolhas mudam tudo, até o rumo de um sistema inteiro. Marcos caminhava pelos corredores do novo centro de formação com o mesmo jeito de sempre. Calmo, observador, presente. Usava o macacão azul escuro com o logotipo bordado no peito e o nome Instrutor-Chefe gravado logo abaixo. Mas nada na postura dele denunciava cargo ou vaidade. Parava para escutar cada aluno, apontava melhorias, ensinava como quem conversa, não como quem comanda. Naquela manhã, um grupo de jovens fazia a primeira desmontagem de um trem de pouso real. Era a aula prática mais complexa do módulo. Muitos estavam nervosos, outros empolgados, alguns incrédulos de estarem ali. Um deles, Danilo, de 18 anos, negro, magro, da zona leste de São Paulo, puxou Marcos de lado. Professor, posso perguntar uma coisa? Claro, por que você não foi embora quando tentaram te ferrar? Marcos olhou o garoto nos olhos. Não respondeu de imediato. Respirou fundo, como fazia sempre antes de dizer algo importante. Porque eu sabia que se eu fosse embora calado, você nunca estaria aqui hoje. Danilo assentiu sem dizer nada. Aquela resposta bastava. Voltou para a bancada, agora mais atento, mais seguro. Marcos sorriu discretamente e seguiu o caminho até a sala de ferramentas. Do lado de fora, Carolina assistia tudo pela janela. Já não era mais CEO da Iberbrasil. Renunciou ao cargo um ano depois dos acontecimentos. Disse que havia cumprido o que precisava cumprir ali. Recusou convites de outras corporações. Preferiu focar no instituto criado por eles dois, a Fundação Horizonte, voltada para a educação técnica, inclusão racial e fortalecimento de lideranças periféricas no mercado de tecnologia e aviação. O casal se tornou referência silenciosa. Sem glamour, sem discursos vazios. Eram convidados para eventos, sim, mas escolhiam onde aparecer. Falavam apenas quando sabiam que seriam ouvidos de verdade. E quando falavam, era direto, firme, sem floreio. Uma repórter da TV Cultura certa vez perguntou para Carolina ao vivo se ela se arrependia de ter se casado com alguém de fora do seu meio. A resposta foi rápida. Me arrependeria se não tivesse. Amar alguém como o Marcos me ensinou a ver o mundo como ele é, não como me fizeram acreditar que fosse. Os dois sabiam que a exposição tinha um preço. Já haviam recebido mais do que algumas ameaças anônimas, bilhetes com ofensas, ataques virtuais. Mas seguiam. Não por teimosia, mas por convicção. Tinham consciência do papel que ocupavam, mesmo sem jamais terem pedido por ele. Certa tarde, ao fim de um evento com estudantes e familiares, Carolina ficou sentada num banco do pátio, observando os jovens conversando em roda, rindo, anotando coisas em cadernos. Marcos se aproximou com 2 cafés. Lembra quando tudo isso começou? Ele perguntou, sentando ao lado. Ela riu. Lembro do cheiro de graxa e do seu olhar me dizendo, me dá 30 minutos. Você riu da minha cara. Você me fez engolir cada risada. Eles brindaram com os copos. O sol se punha devagar no horizonte. Ao fundo, um avião sobrevoava abaixo, como que fazendo uma reverência silenciosa.
Naquela noite, em casa, Carolina abriu o notebook e começou a escrever. Não um discurso, não um artigo. Escrevia para o filho deles, que ainda era pequeno demais para entender tudo. Queria deixar registrado com suas palavras o que aquela história significava. Seu pai me ensinou que dignidade não depende de diploma nem de título. Que saber calar é tão importante quanto saber falar. E que não se vence um sistema apenas com força, mas com constância. Ele consertou uma máquina, mas naquele dia ele me ensinou a consertar a forma como eu via o mundo. Marcos entrou na sala sem fazer barulho. Leu por cima do ombro dela e sorriu. Vai escrever um livro? Talvez vai se chamar Eu Ri, Ele Casou. Ele riu também, não com ironia, mas com o tipo de riso que só vem depois de muita dor superada. Um riso limpo, honesto, que não precisa provar mais nada para ninguém. Ao longo dos anos, o nome de Marcos passou a circular em artigos técnicos, painéis internacionais e programas educacionais. Mas ele nunca trocou o uniforme. Dizia que vestir aquele macacão era um lembrete de onde veio, de quem era e de quem estava abrindo caminho para vir depois. Carolina também não voltou ao mundo das corporações. Preferiu ser mentora de jovens mulheres negras em cargos de liderança. Ajudava a preparar currículos, dava conselhos duros e oferecia o mais raro dos presentes: escuta genuína. E embora ambos soubessem que ainda viviam num país onde o racismo e o elitismo seguem vivos e bem armados, eles também sabiam que suas escolhas deixaram marcas, que alguns caminhos, quando abertos, não se fecham mais. Marcos sempre dizia: não é sobre ser exceção, é sobre transformar a regra. E assim, numa cidade onde ninguém esperava nada de um mecânico de pele escura e uma CEO que ousou amar fora da bolha, nasceu um movimento que não tinha nome, mas tinha direção. Se você chegou até aqui, sabe que essa história não é só sobre amor. É sobre coragem, sobre escolhas, sobre dignidade. Inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa saber. Até o sistema mais fechado pode ser aberto por mãos certas, com firmeza, humildade e tempo. Porque às vezes tudo o que ele precisa é de 30 minutos.